Mas, irmãos, vamos agora à segunda parte do estudo. Estudamos na primeira parte do estudo da lição 8, o ponto 1. Agora nós vamos estudar o ponto 2 e o ponto 3. Ponto 2, o fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus 3:1, 1 João 4:14. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Deus. Isso está em Mateus 10:2-5, Marcos 6:30 e Lucas 6:13. Lembrando, Jesus começou seu ministério e tinha vários discípulos, várias pessoas que o seguiam. E em determinado momento do seu ministério, ele chamou 12 a si, e a partir daí esses 12 discípulos eram os que ficaram ao seu lado, mais perto dele. E a esse, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, chamou de apóstolos. Nós vamos comentar mais na frente aqui. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Atos 1, 21, 22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Paulo dá esse testemunho em 1 Coríntios capítulo 5, de 8 a 9, e também Romanos 1, quando ele se apresenta Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Quando estava estudando a lição, minha esposa, eu junto com a minha esposa, ela fez a pergunta, mas hoje as pessoas também se chamam apóstolos? O que você acha disso? Veja bem, longe de mim ficar aqui criticando A, B ou C por se chamar apóstolo. Na minha concepção bíblica, apóstolos são aqueles que a Bíblia nomeou, aqueles que, como diz aqui o texto, conviveram com Cristo. Metaforicamente, outros na história da igreja foram chamados apóstolos. Você pode ler no livro Heróis da Fé, que conta a história de grandes homens de Deus. O pastor Ezi, não sei se o nome se pronuncia dessa maneira, um dos personagens, é chamado o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele se converteu lá no seu país, na sua cultura, e começou a pregar a palavra de Deus, e ele andava descalço, então seus pés muitas vezes sangravam, mas ele levou o evangelho àquelas pessoas que antes eram idólatras como ele. Então, na história da igreja, muitos foram chamados apóstolo disso, apóstolo daquilo. Mas, na minha concepção de ver, apóstolos são esses. Hoje nós temos pastores, temos bispos, é uma função também bíblica, supervisor, presbíteros, diáconos, mas alguns têm se intitulado apóstolos, têm lá os seus motivos, e não é o caso aqui. Mas, veja bem, o último ponto que ele diz é o seguinte: nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo é o fundamento. Então, voltando ao versículo, ao título da lição, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, nós vamos entender, e vamos ver aqui no ponto 2 até no ponto 3, por exemplo, doutrina dos apóstolos, a doutrina deles, não, eles receberam de Cristo e a transmitiram. O fundamento é a mensagem de Cristo, o fundamento é a palavra de Deus. Doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. Podemos ver que dentre aqueles 12 nós tínhamos Judas, que depois traiu a Cristo, era ladrão e não teve parte mais naquele ministério, mas por um tempo ficou com Cristo ali junto com aqueles discípulos. Então não é a pessoa em si. Até eles eram mais falhos. Tomé demonstrou algumas vezes incredulidade. Pedro chegou a negar a Cristo, depois foi restituído, Jesus conversou com ele, perguntou se ele amava a Cristo, aquela coisa toda que a gente conhece. Então eram homens falíveis. A situação não era eles, a sua posição, seu cargo, mas aquilo que eles receberam do Senhor e ensinaram. A doutrina que eles ensinaram, ou seja, as Escrituras, como está em 2,42 de Atos, em 2 Timóteo 3,16. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo.
E assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, 33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Pastor, o senhor não crê em profecia? Revelação, creio, meu amado irmão. Isso eu prego na igreja direto. Mas ela não pode, uma profecia dada hoje por alguém que tem o dom de profecia, uma revelação, ela não pode estar acima da palavra de Deus, ela não pode ter a mesma força do que a Bíblia Sagrada. Ela é dada para exortação, edificação e consolação da igreja. E ela tem que ser provada. O Senhor não disse para provar os profetas, mas a palavra que eles disseram. Eu não tenho que olhar se o homem é isso ou aquilo. Deus usou uma besta para falar com Balaão. O problema é a mensagem. Se a mensagem não for correta, é falsa profecia. Não é de Deus. Então, recuse ela. Se baseie na palavra de Deus. Testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolo profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja, não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Pastor, mas aqui ele está falando diferente? Não, meu amado irmão, olha só. Lucas não foi apóstolo. Marcos não foi apóstolo. Lucas novamente escreve o Atos, ele não foi apóstolo. Então, e até Judas lá na frente, irmão de Jesus, não foi apóstolo. Então, houve profetas também. E houve até palavras ditas por profetas que tinham dom de profecia em Atos Apóstolos, em outros textos, que estão colocadas como nós com profecias bíblicas. Fechou o cânon sagrado, é isso que temos que ter para a nossa vida cotidiana. A palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o nosso fundamento. Dá para tirar a pedra angular depois que bota o alicerce? Não, também não dá para tirar o fundamento. Cristo é a pedra angular, Cristo é a sua palavra, é o nosso fundamento e temos que ser edificados sobre ela. E edificar, eu não vou ficar aqui falando muito sobre isso, é crescer espiritualmente. Edificados para a morada de Deus. Ponto 3. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. É isso, meu amado irmão. Está lá a pedra. E vai ser construído em cima dela, o fundamento. E tem que estar tudo bem ajustado, tudo bem construído, baseado no fundamento, a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa bem séria, bem forte, meu amado irmão. Veja bem, nós temos pontos de vista doutrinários diferentes de outras denominações em algumas áreas. Escatologia, tal. Pastor, mas isso difere, fere o fundamento? Não, meu amado irmão, são interpretações. Mas há coisas que unem todas as denominações e essas não podem ser tiradas nunca. E alguns hoje querem tirar. Jesus Cristo é Deus. Existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não pode tirar isso. Ah, não, isso aí é doutrina, não sei o que. Não, é Bíblia. É Bíblia. Eu não vou ficar aqui a doutrina, a edição não é sobre a Trindade, então não vou falar sobre isso. Jesus é Deus e está na palavra. Ponto. Não tem que discutir isso. Hoje as pessoas estão discutindo se é para tomar Santa Ceia do Senhor
É um ensinamento claro, bíblico, não existe o que, aonde você dizer que não é para tomar ceia. Tem gente dizendo que precisa batizar mais. Tem gente dizendo que não precisa mais congregar na igreja, cada um na sua casa. Isso é heresia, isso é fora da Bíblia, isso é contrário ao ensinamento de Cristo. Então essas partes não podem ser... Assim a igreja não vai crescer, edificada, bem ajustada. Então tem que ter a correta interpretação da palavra. Você tem que ficar com a Bíblia Sagrada, edificado e bem ajustado. Mas o final aqui ele diz, ó, o desenvolvimento prossegue, que diz que é um desenvolvimento, né? Até evidenciar o fruto do Espírito. Precisamos, vá lá em Gálatas, capítulo 5, né? E vai ver o que é o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, aquelas coisas todas. Templo santo no Senhor. A palavra que usada é templo, é o vocábulo naon, que significa recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Já citamos isso lá no primeiro ponto, falar do templo judaico. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. 1 Pedro 1,15. Sede santos como vosso Deus é santo. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Para eu ter intimidade com Deus Santo, eu preciso viver em santidade. Cumprir a palavra de Deus. Quando eu me desassocio da santidade, eu me afasto do fundamento. Eu tenho que estar sobre o fundamento, que é a palavra de Deus. O que ele falou para eu fazer, eu faço. O que ele falou para eu não fazer, eu não faço, eu não discuto com ele, porque já está escrito aqui. Não possa vir profecia, palavra, pregação, que seja o que for, para dizer que aquilo é outra coisa, eu não aceito, porque eu aceito é a palavra de Deus. O que temos que aceitar é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo. Deus morava ali, embora vimos na parte anterior que um templo não pode segurar o Deus criador do céu e da terra, não pode conter. Indicava lugar de habitação permanente e comunhão íntimo. Mas agora, como já vimos aqui, quem é o templo do Senhor? Somos nós. Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E tal afirmação edifica o ensino apostólico que Deus não habita em templos feitos por um humano, ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de Cristo, a igreja formada por judeus e gentios. Ele habita em nós e se manifesta ao mundo através de nós. Quem tem que pregar a palavra de Deus somos nós que conhecemos a palavra. Temos que testificar, cheios do Espírito Santo, os ensinamentos bíblicos. Preguei recentemente aqui numa das minhas pregações, se eu não me engano foi domingo passado, que era o culto de missões na igreja de Caxias, e de ensinar a toda criatura, a todo povo, pregar e ensinar. Precisamos falar com as pessoas. Olha, Cristo é o fundamento. O fundamento não é um homem, um ser humano, não é uma instituição. E a igreja de Cristo, precisa crescer sobre esse fundamento. Todos nós juntos, edificados, como santos, como a palavra de Deus diz que devemos ser. A conclusão diz, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado. Cristo como pedra angular e o ensinamento da palavra de Deus foi dado pelo próprio Pai, Filho e Espírito Santo aos apóstolos e foi nos dado através da Bíblia Sagrada, não pode ser revogado. É a lei de Deus e temos que cumprir. Deus possa abençoar nossos amados irmãos e se assim continuarmos em distanciamento social, no próximo domingo novamente estaremos aqui enviando o estudo para nossos amados irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus.